Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Olá, amigos de Estudos Bíblicos. Nos alegramos porque estamos juntos para estudar a Bíblia. Quem chega hoje é muito bem-vindo e os que estão há tempos também. Convido-os todos a abrirem as suas Bíblias, tanto a Bíblia impressa ou a Bíblia virtual, no livro de Jonas. Jonas, o capítulo 2, é o Velho Testamento. Jonas, capítulo 2. E vamos refletir. Diálogo com Deus. Diálogo com Deus. Bíblia aberta? Então nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Jonas, capítulo 2. Dentro do peixe, é o primeiro versículo, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Bíblia lida, oremos. Gratos, ó Pai, porque a Tua palavra tem falado conosco, tem sido nosso alimento diário, e agora nós estamos juntos para estudá-la, para aprender mais de Ti na Escola Dominical Online. Fala conosco, nos alimente, me usa como instrumento. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Diálogo com Deus. Ao estudar o tema, eu me lembrei do filósofo Luiz Felipe Pondé. Tem uma frase bem significativa. Entendo que o diálogo com Deus nos faz mais inteligentes. Que é a visão de um filósofo. E o grande teólogo norte-americano, Billy Graham, ainda nos auxilia a entender nesse início de estudo. E ele diz: a oração é simplesmente uma conversação de mão dupla entre você e Deus. E o Anderson Carrenho também, nas redes sociais, coloca essa frase, e eu tenho visto em muitos lugares, e traduz muito bem o que é esse diálogo com Deus. O hábito de falar com Deus, de dialogar com Deus, muda o nosso jeito de falar com as pessoas. E é uma grande verdade. O diálogo com Deus nos transforma e transforma os nossos relacionamentos pessoais e interpessoais. Já o grande Martinho Lutero sabia disso. E ele dizia: tenho tanto a fazer que passarei as primeiras 3 horas
em oração. Era uma metodologia dele, não é um padrão para todos nós. E é claro que me lembrei do rei Davi. E nos Salmos de Davi, esse salmo particularmente, Salmo 63:1, ele traduz para nós como era o seu diálogo com Deus. E o salmo diz: ó Deus, Davi falando, tu és o meu Deus. Olha bem, especificamente, de madrugada te buscarei. Era madrugada, a metodologia dele. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. E observamos que os apóstolos de Jesus, lá em Atos 6:4, eles basicamente, a força do trabalho deles era o diálogo com Deus, a oração. E olha o que diz lá: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E uma pergunta muito importante na introdução a todos nós, nesse momento de reflexão, né? Como tem sido o nosso diálogo com Deus. Você não tem tempo para orar? Olha bem, o ano tem 8.660 horas. Desses, quanto tempo passamos em oração? Não importa o tempo, mas temos dedicado à oração. E é claro que, fundamentalmente, o diálogo com Deus muda tudo, completamente o nosso dia, a nossa existência, os nossos relacionamentos. É fundamental para eu ter uma vida feliz na relação para com Deus e para com o meu próximo. E aí nós começamos a perceber. O profeta Jonas, ele passou por uma experiência inusitada. Acredito que nunca ninguém passou por ela. O profeta Jonas foi orientado por Deus para ir pregar, profetizar em Nínive. Mas ele, não querendo, fugiu para Tarsis. E Deus esteve com ele lá naquele barco. Ele tomou o barco para Tarsis e lá em alto mar houve uma grande tempestade e o profeta Jonas foi descoberto como o causador daquele tumulto ali no meio daquela embarcação, foi lançado ao mar. E lá dentro do mar, o primeiro a andar de submarino foi o Jonas. E ali no mar ele clamou ao Senhor. Naquele momento ali, dentro do ventre do grande peixe, não sabemos qual peixe é, de um grande peixe, ele clamou, ele orou ao Senhor, ele buscou o Senhor. E é claro que nós começamos pela experiência de Jonas, a entender em primeiro lugar, no diálogo para com Deus, o que é orar. Jonas fez isso ali no ventre do peixe, não importa o lugar. E observando que a oração em si, tentando dar uma definição para ela é uma comunhão e dependência de Deus. Quando eu dialogo com Deus todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, seja o horário que eu estabeleci para a minha vida, cada um tem a sua disciplina, né? Eu demonstro a minha comunhão com Ele e sou totalmente dependente dEle. O nosso Deus é soberano. Ele sabe de tudo, Ele tem o controle sobre tudo, mas Ele se agrada. A Bíblia é claramente isso, que os seus filhos orem ou busquem. É necessário. E mostre com isso que nós somos dependentes dEle em tudo. E a definição assim, dada pelos autores que falam a respeito do assunto, eles colocam para nós o que seria orar. É abrir o coração para Deus, conversando com Ele diariamente. É uma conversa. Não seria uma reza, porque uma reza é uma repetição. Na verdade, orar é conversar. Não é? A gente às vezes traduz, eu trabalho com inglês, eu vejo pessoas traduzindo oração por orar por rezar. Não é. Orar é conversar com Deus. Rezar é repetir uma oração. E estabelece um ambiente de comunicação entre Deus e o homem. Então a oração, eu abro meu coração para com Deus, eu converso com Ele a todo instante, a qualquer momento, e eu sempre termino a oração em nome de Jesus. Amém. Porque é através dele que o Senhor atende a minha oração. Se não for através de Jesus, não há atenção à minha oração. Porque Ele, na verdade, é o caminho aberto.
Ele abriu um caminho para eu ir para a eternidade, para eu estar com Deus. E com a sua morte e ressurreição. Em Marcos 15, 38, nós observamos bem esse momento marcante em que Jesus abriu o caminho para eu ter uma intimidade com Deus, para eu dialogar com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E lá em Marcos 15, 38 traduz: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E a partir dali, a partir de Jesus, somente Jesus, eu posso dirigir a Deus em oração e, através dele, que eu posso me comunicar, ter um diálogo com Deus. Por isso, orar. Antes, eu oro mostrando a minha dependência de Deus. Em qualquer situação. Momentos bons, momentos ruins. Depois que eu converso com Deus, eu tenho a resposta de Deus, imediatamente eu oro agradecendo a Deus. Imediatamente. Eu não sou como os 10 leprosos que foram curados, apenas um voltou e agradeceu. Não. Nós, todos que temos consciência, nós somos como o único leproso, é claro, que agradeceu, não como os outros 9. Mas nós vivemos uma vida de gratidão a Deus, constantemente, por tudo que Ele tem feito, realizado em nossas vidas. E é claro, a comunhão é sempre. Nós estamos a todo momento. Eu levanto em oração, eu tomo meu café em oração, eu vou ao meu trabalho em oração. A todo momento eu estou nessa intimidade com Deus, porque Deus é onipresente, Ele está presente em todo lugar comigo e em toda e qualquer situação. Agora observemos que Jonas 2, segunda parte. Então a gente descobriu aí o que é orar, o que é ter esse diálogo com Deus. Mas vejam bem Jonas 2. Quando a minha vida já se apagava, Ele estava lá dentro do ventre do grande peixe. Eu me lembrei de Ti, Senhor. É importante isso. E observar. E a minha oração subiu a Ti, ao Teu santo templo. Olha bem. A oração nossa, no caso do Jonas, ali naquele momento, numa experiência com Deus inusitada, surreal, uma coisa nunca vista, jamais vista, e a preservação de Deus, dele dentro do ventre daquele peixe, é a ação divina, é o milagre de Deus. Ele lembrou-se e ele se colocou em oração diante de Deus. E aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Nós bem sabemos que o nosso Deus é o único verdadeiro. Os deuses criados pelo homem estão aí, tem enganado muitas pessoas. Mas nós, e como Jonas, cremos nesse único Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, que manda seu Filho para dar a vida por nós na cruz do Calvário, e através dele nós podemos ter essa íntima relação, ter esse diálogo com Deus. E é claro que o diálogo com Deus, primeiro a gente descobriu o que é orar, o que é ter comunhão com Deus. Segundo agora, Jesus orientou os cristãos para ter o diálogo com Ele através da oração. E quando Jesus veio, porque Jesus, as pessoas sempre falam para mim, olha, eu não acredito no que você fala, porque nunca ninguém morreu e voltou para falar a mim. E eu sempre digo, sim, teve uma pessoa que morreu e voltou, ressuscitou, Jesus Cristo. Então não adianta você dizer para mim que não teve ninguém. Tem, ele voltou. E ele, quando esteve aqui na Terra, nos exemplificando como devemos ser na nossa relação para com Deus, porque na verdade Jesus é o único filho por natureza de Deus. Nós não somos por natureza. Nós somos adotados por Deus através de Jesus Cristo. Nós somos da família de Deus hoje adotados, somos enxertados na família. Houve adoção de filhos, que o apóstolo São Paulo fala muito bem no livro de Romanos. Dá uma lida lá. E aí a gente vê que era seu estilo de vida. Marcos 1,35 mostra para nós. Jesus se retirava para orar sempre. Olha aí, Marcos 1,35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. O próprio Filho de Deus mostrou para nós. Ele teve a vida inteira que ele passou em sua natureza humana, conosco aqui, ele orava. E Jesus, como homem, dependia 100% do Pai. Por isso sempre estava em oração. Claro, nós sabemos que ele tinha duas naturezas. A divina, que era o próprio Deus, e a humana, quando ele esteve aqui,
assumindo a forma humana para nos dar, o Emanuel, Deus conosco, para nos dar a vida eterna. E ele era 100% dependente do Pai, através do diálogo com o Pai. E quando a gente vai agora no Sermão do Monte, em Mateus 6, nós observamos a orientação que ele dá para nós, a orientação que ele coloca a respeito da oração, que é o diálogo com Deus. Mateus 6, 5. Quando orardes, ele não está dizendo assim, se orar, não está falando isso não. Porque orar é um dever do cristão. Orar é uma coisa normal na vida do cristão. Olha, quando orardes, normal. Não sejais como os hipócritas. Olha a primeira orientação que ele dá a nós. Que gostam de orar em público para serem vistos pelos homens. Oração é uma coisa, é a minha relação para com Deus, não é? É somente para ser vista, observada por Deus, não pelas pessoas. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Chamou de hipócritas. Hipócritas, que na verdade o termo grego é a palavra para ator, né? Os atores naquela época usavam máscaras para fazer a interpretação. Uma máscara sorrindo, uma máscara triste ali, segurando. Então, eram conhecidos como hipócritas, porque eles estavam escondidos atrás de uma máscara. E o hipócrita é assim, ele se esconde atrás de uma máscara. E o versículo 6. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora teu pai que está lá no segredo. E o teu pai que no segredo te recompensará. É uma coisa nossa e Deus. É um diálogo entre mim e Deus. Né? Então isso é primordial. E aí a gente vemos a orientação de Jesus Cristo para nós. É claro que a motivação, em primeiro lugar, quando Jesus orientou, a motivação da oração está aí clara. Jamais orar como os hipócritas. E ele se referiu aos fariseus da sua época, que agiam assim, queriam aparecer uma espiritualidade que eles não tinham. Eles eram, Jesus os chama de hipócrita. E cuidado com as nossas motivações. A gente ora a Deus, nós não fazemos barganha com Deus, e nós não oramos, hábitos, culpa, nós oramos com essa linha de pensamento. A nossa motivação é adorar o nosso Deus, é mostrar a nossa dependência de Deus. E depois, é claro, quando somos ouvidos, agradecer. E a motivação nossa é pura, correta, né? Porque a gente desenvolve com Deus, no diálogo, na oração, o que a gente chama de relacionamento qualitativo com Deus. Então vejam bem, automaticamente a gente tem uma qualidade. Às vezes as pessoas colocam assim, nossa, fulano tem oração forte, oração fraca. Não tem nada disso, não existe isso, biblicamente. Existe uma intimidade cada vez maior com Deus. E quanto mais, não existe um tempo, você pode orar 1 minuto, 2, 3, enfim, não há tempo específico para orar. O que vai desenvolver com Deus é qualidade no relacionamento para com Ele. E o versículo 7 de Mateus 6, ainda a orientação. E orando não useis vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. O mais importante é o que está no meu coração. E as pessoas às vezes ficam preocupadas, né? Com medo de orar até em público. Não se preocupem. Né? O importante é orar com o seu coração. E aí nós percebemos o conteúdo da oração. E o conteúdo da oração realmente não deve ser vãs repetições. Né? É claro, há pessoas que ficam repetindo, isso a gente chama de reza. As pessoas rezam, é repetição, ou então mantras. Né? Nós temos muitas religiões orientais, usam muito mantra e tal. Isso não é oração. A oração a Deus é uma conversa, é um diálogo com Deus. Nós respeitamos as pessoas que têm esse procedimento, cada um age de acordo com o seu conhecimento espiritual. Agora, porque acho que falar muito vai ser ouvido por Deus, não é. O importante é o coração da pessoa. Nós tivemos a história do ladrão da cruz, né? Ali diante de Jesus, ele foi um diálogo ali simples, né? Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Uma oração que ele fez ali diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o Senhor o atendeu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
E a oração, na verdade, não é um jogo de você pedir, né, e receber, não. Deus sabe o que é melhor, Ele fará o melhor, nós colocamos diante dele para que a vontade de Deus soberana seja feita. Então aí nós temos uma definição que eu encontrei muito interessante. O orar é uma expressão de dependência. Então quando eu oro, dependo a fim de obter maior confiança. Quanto mais eu oro, mais eu tenho confiança em Deus. Mesmo que eu não receba o pedido colocado, porque Deus sabe o que é melhor para mim. E aí a gente tem o modelo de oração aí. Jesus orientou e nos deu um modelo de oração. E eu acredito que todos nós conhecemos esse modelo de oração. E aí a gente vê como é dividido esse modelo de oração. 3 colocações iniciais a Deus e 3 colocações depois a nós. Pai Nosso. Olha bem, é o Pai. A exemplo dos nossos pais terrenos, nós temos o Pai Celestial. É o modelo que Jesus nos deu. Nosso. E a gente tem que sempre tomar consciência que eu não estou sozinho. Existe uma multidão de pessoas, de servos de Deus, filhos de Deus, que estão comigo. Pai Nosso, que estás no céu. Ele não está em qualquer lugar. Ele está no céu. Olhando, velando, cuidando, zelando. E aí a gente vê os pedidos feitos. Santificado seja o teu nome. Quer dizer, santo seja o teu nome. E automaticamente, quanto mais eu estou no diálogo com Deus, na intimidade com Deus, primeira coisa, eu me preocupo com Ele. Normalmente as orações que a gente muitas vezes faz, a gente faz só pedidos para nós, e esquecemos que primeiro tem que ser Deus. Ele é o autor, Ele é a razão do meu existir. E olha aí, ó, santificado seja o teu nome. Que a minha vida seja cada vez mais limpa, pura, e que as pessoas possam ver Deus no meu procedimento em tudo. Depois vem o teu reino, e é claro, a gente quer que o reino de Deus domine o mundo todo. O reino de Deus está aí, ele está se ampliando, e a gente quer que as pessoas conheçam o poder de Deus, sejam felizes de verdade. E outra coisa que eu quero falar, seja feita a tua vontade. Isso é ponto primordial quando eu dialogo com Deus. Ele sabe o que é melhor. Ele conhece o meu passado, o meu presente, e Ele já está lá no meu futuro. E observe daí, aí sim, olha que interessante. Deus primeiro na oração, que muitas vezes eu não tenho colocado dessa forma, e depois, aí na verdade é um modelo, é um padrão. Né? Nem sempre eu faço essa oração. Agora, observe bem aí. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então nós pedimos o pão para cada dia. O passado já foi. O futuro está nas mãos de Deus. Então a gente pede para cada dia. O segredo da vida é viver um dia de cada vez, como o Salmo 90:12 nos diz. E depois, olha, são 3 P's aí, ó. Pede pão, perdão e proteção. Olha aí. O pão, depois perdoa as nossas dívidas, o perdão, como nós perdoamos os nossos devedores. Então é natural, né? Deus vai nos santificando, nos limpando, nós nos tornando similares, semelhantes a Deus, na sua força, não na sua capacidade, poder, mas em santificação. Nós nos tornando, amando como Deus ama, que é o que Ele coloca aí, olha. E na relação para com o nosso próximo, é uma coisa natural, porque eu sou o íntimo de Deus e Deus me capacita naturalmente a perdoar o meu irmão, assim como nós perdoamos nossos devedores. É uma coisa natural. E é interessante que nós não podemos nem orar, fazer a oração do Pai Nosso sem não perdoar o irmão. E ainda vem aí, ó, peço o pão, depois peço a questão do perdão e depois a proteção de Deus. E ele diz, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Olha aí, peço a proteção de Deus. Normalmente, às vezes, a pessoa está desfocada e para orar, a oração do Pai Nosso é um exemplo. Lembre dela na hora, para focar o seu cérebro e trabalhe em cima desses pontos. Aí vai orando diante de Deus, agradecendo por seu Pai, por Ele te santificar, e assim vai. E faz os pedidos aí, não é? O pão, o perdão e a proteção de Deus. E ainda termina o modelo dado por Jesus. Porque teu o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Observemos aí o modelo dado por Jesus. Mas veja bem,
O diálogo com Deus também, e aí, trabalhando no texto de Jonas, nós já descobrimos o que é orar, nós já aprendemos a orientação de Jesus sobre a oração. Agora a gente vai para Jonas 2, o versículo 9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E olha, ele provou isso muito bem, muito bem. Uma experiência que ninguém nunca viveu, né? Só ele. Um milagre de Deus na vida desse profeta. Vejamos aí, em terceiro lugar, então, o diálogo com Deus. Os servos de Deus são homens de oração. Isso, sem sombra de dúvida. É claro que a gente começa a dar uma olhada em alguns homens do Velho Testamento, profetas, no caso aí, especificamente Daniel, né? E nós, quando criança, nós já cantávamos, né? Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, e nas horas de aflição Deus o socorria. Quando foi aos leões pelo rei jogado, não temeu, mas confiou e foi libertado. Veja, para Daniel era mais importante a oração do que ser lançado na cova dos leões. Então veja bem, às vezes a gente troca, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E aí a gente vê em Daniel. Para ele é mais importante o seu diálogo com Deus do que ser jogado na cova dos leões. E olha bem aí, ele separava 3 momentos específicos ao longo do seu dia para orar. Olha aí. Daniel 6, 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, normal, porque ele é íntimo de Deus. Quando vem os problemas e dificuldades, se nós estamos bem espiritualmente, nada nos abala. Olha o que aconteceu com ele aí, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Isso é o padrão Daniel. Aqui nós estamos ensinando que você tem que fazer a mesma coisa. Não, porque na verdade isso aí é uma cultura judaica. Os judeus oravam 3 vezes ao dia, é uma coisa judaica. Você pode fazer, não há problema nenhum, e até ótimo. Mas não se fica aí com consciência de culpa de não fazer isso. Não, você tem que orar. Né? Independente, você tem que estar em comunhão, em oração. Agora veja bem, aprendemos com o Novo Testamento, um outro exemplo de servos de Deus dedicados à oração, dedicados ao diálogo com Deus. O segredo deles está aí. Nós temos o apóstolo São Paulo, né? E ele coloca para nós, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, uma ordem, porque realmente é um dever, é uma ordem. Olha aí, orai. Todos nós sabemos, estudamos língua portuguesa. O verbo está no imperativo. E nós sabemos que o modo imperativo indica uma ordem. Orai sem cessar. E é isso que nós temos que fazer nos dias atuais, principalmente, porque nós vivemos num turbilhão de coisas. E agora que nós temos as tecnologias que trazem os problemas para dentro de casa, mesmo eu não tendo problema, eu sou levado, sou colocado às redes sociais aí, nós temos que estar em oração a todo instante. Eu estou lavando louça em oração. Vou lavar roupa em oração. Vou limpar a casa em oração. Vou ao meu trabalho em oração. Assim como eu respiro, olha, eu lavo a louça, eu limpo a casa, eu vou ao trabalho, eu estou pegando os filhos na escola, eu estou respirando. Eu não paro de respirar. Então a mesma coisa em relação à nossa vida espiritual. Eu não paro de orar em nenhum momento. O apóstolo São Paulo orienta, né? Além de orar sem cessar, lá em Efésios ele fala para nós que a gente tem que orar em todo o tempo. Então aí é a orientação que ele dá para nós. E esses homens de Deus foram usados poderosamente por Deus porque tinham um diálogo intenso com Deus, viviam em oração. E é claro que para os apóstolos, Jesus, né, Simão Pedro, Felipe, Mateus, Tadeu, Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Esses 12, houve orientação de Jesus em Mateus 6,41, em relação ao diálogo com Deus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Olha bem, os dias atuais são maus, difíceis.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então ele ordenou aos seus discípulos que sempre vigiassem e orassem. Nós temos que estar sempre em oração, porque o inimigo está, como diz a palavra, está rugindo como um leão, tentando nos derribar. Mas por isso nós temos que estar preparados aí, que é a orientação que o apóstolo São Paulo dá sobre a armadura do cristão lá. Veja lá em Efésios 6, a armadura do cristão. Ele coloca todas elas, mas a força está no versículo 6,18, que é a oração. Agora observe bem, Jonas capítulo 2. Então no diálogo com Deus nós já aprendemos o que é orar. Nós já aprendemos a orientação que Jesus deu aos cristãos, a nós, e a gente viu aí que os servos de Deus viveram nessa íntima relação com Deus, no diálogo com Deus. E agora a gente está em Jonas 2. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Olha bem, ali no ventre do peixe, Jonas orou, dialogou com Deus, arrependeu-se dele não ter andado segundo a vontade de Deus, e Deus deu ordem, ouviu a oração dele, o clamou, ouviu o seu coração, e mandou que o peixe o vomitasse na praia. E aí, imediatamente, Jonas foi cumprir a sua missão ali em Nínive. E foi tão interessante, porque a pregação de Jonas é uma pregação horrível. E ele dizia, assim foi, ainda em 40 dias Nínive será destruída. E ele foi até, de uma certa forma, porque ele era um povo xenofóbico. Ele não gostava do povo assírio, né? Que é a capital da Síria, Nínive, porque os assírios perseguiam, eles eram terríveis, né? Ele não gostava, e ainda falou assim, de uma forma, e veja como Deus vai operar, não importa o que a gente coloque. Quando nós estamos no lugar certo, na hora certa, Deus opera. E olha o que aconteceu com Nínive, eram 120 mil pessoas, e toda a cidade se arrependeu e mudou de vida. Houve arrependimento, vestidos de pano de saco, se humilharam diante de Deus, desde a autoridade maior da cidade até a mais simples. Porque Deus estava operando, e quando Deus opera, Ele faz maravilhas. E aí Jonas pôde sentir na pele, e é claro que Jonas ele não estava mudado, Jonas estava ruinzinho. Jonas foi para o alto do monte, esperando a destruição, não houve, nasceu uma planta, Deus mandou nascer uma planta, a planta veio e cobriu ali, sombra Jonas. Alguns historiadores dizem que Jonas era careca, como eu, careca. Então, imagine uma sombrinha boa. E ele mandou um verme e destruiu a planta. E Jonas ficou irado. E Deus falou, olha, eu não vou, a cidade, né? Não vou ter misericórdia de uma cidade com mais de 120 mil pessoas. Jonas ele não tinha entendido o propósito de Deus, o amor de Deus na sua vida. Ele ainda não tinha entendido profundamente a palavra de Deus. E assim, a gente vê agora o que aconteceu. Deus operou, transformou. E aí a gente vai ver a importância, né? A gente viu de orar. Como Jonas orou, nós temos a nossa chamada oficina de oração. Primeira coisa, nós podemos orar em particular. É estar sozinho com Deus e falar livremente sobre os sentimentos e anseios. Pois há promessas na Bíblia de que houve os seus filhos, em particular. E é importante lembrar o seguinte, né? O que Deus observa é o nosso coração. Mas também nós podemos, na oficina de oração, orar em casa, com a família. Isso eu acho muito importante. Eu, quando era criança, os meus pais, nós tínhamos ali um momento de oração em família. Líamos a Bíblia, orávamos e até cantávamos. Ali era um momento muito especial, um momento que nos fortalecia espiritualmente, e nos fortaleceu e conduziu a nossa vida em todo o tempo. E aí a gente vê, hoje, a família esqueceu disso. O que a gente vê nas redes sociais são as famílias ao redor da mesa, cada um com o seu celular. Não é? A gente vê as famílias nas suas salas de visita, não para orar, mas para ver o celular individualmente de cada um. Então reúna a família e escolha o melhor horário para que todos sejam abençoados. Você vai ver a transformação na sua família. A escola hoje, em Nínive Brasil, está cancelando os celulares das escolas, né? E esperamos que funcione essa metodologia para o ambiente escolar. Que as crianças descubram que existe um outro universo muito melhor do que a rede social,
do que o celular. E aí, a gente tem na Bíblia um exemplo de uma família que tinha esse procedimento, e era Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, na sua família, realmente havia esse diálogo com Deus. A família dialogando com Deus através da oração. E um local específico, reunião de oração. Veja bem, é importante. Todas as comunidades religiosas têm esse ambiente de oração. Às vezes as pessoas falam para nós, eu não vou porque eu não sei orar em público. Por gentileza, fale ao líder do grupo que você não ora em público, para ele não te convidar para orar, não tem problema. Você participa da reunião de oração. E quando você se sentir preparado, você ora em público. Mas não deixe de participar pela motivação de receio, medo, timidez de orar. E é claro, veja bem, o tempo de oração é o primeiro qualitativo. Não é? E com a prática se torna quantitativo. Veja bem, nós temos orações que a gente faz em segundos. Nos lembramos lá no Velho Testamento, quando Neemias, nós já estudamos Neemias, ele estava ali preocupado com o seu povo que estava exilado, estava lá em Jerusalém, a cidade destruída, e o rei percebeu que ele estava triste. E o rei perguntou, o que está acontecendo com você? Ele contou. E em segundos ele orou. O rei falou, o que você quer que eu faça? Em segundos ele orou. E colocou diante do rei que ele queria ir a Jerusalém. E em segundos ali, o rei respondeu a sua oração. Nós temos aí exemplos na Bíblia aqui, em instantes, porque existe oração de momentos. Entendeu? Vejam, não há tamanho, grande, pequeno, o importante é o coração. Então, há momentos que eu vou orar uma oração padrão, tudo bem, Pai Nosso, mas há momentos que não dá tempo. Eu tenho colegas, amigas que estavam no hospital, precisavam ser operadas, não tinha como conversar a família, foram no banheiro do hospital, dobraram o seu joelho ali e oraram. E Deus respondeu a oração delas. Então aí, Atos 3:1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, né? Era prática judaica, então eles tinham esse hábito, era uma coisa da cultura. No Brasil nós não temos essa cultura. Então não dá para tentar, é o caso dos coreanos, eles vão orar de madrugada. Tentou se implantar no Brasil, não dá certo. É uma coisa da cultura coreana, né? Então aqui no Brasil você tem a sua maneira, o importante é oração. Eu gosto de orar pela manhã. Né? Tem gente que gosta de orar no almoço, tem gente que gosta de orar à noite. Independente, o importante é orar. Agora, pode seguir um padrão, se você quiser. É o chamado acase. Você adora a Deus na oração. Isso é uma coisa com tempo, formulada. Não aquele instante que precisou de última hora fazer a oração. Independente. Sempre terminando em nome de Jesus, não esqueçam disso. Você adora a Deus na sua oração, depois você confessa seus pecados, agradece a Deus, faz as súplicas e intercessões. Então você pode seguir esse padrão, mas isso é a sua decisão, é a sua vida espiritual. Agora, observe bem como devemos orar. Às vezes a pessoa pergunta, esse diálogo com Deus, às vezes a pessoa pergunta assim, de joelhos. Olha bem, no Velho Testamento nós tínhamos essa prática, olha lá o que 1 de Reis 8:54. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda essa oração e súplica, estando de joelhos, e com as mãos estendidas para o céu, de joelhos com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor. É o padrão de Salomão. Não é um padrão para você fazer o mesmo, não é nada disso. Cada um age da forma que quiser. Nós tínhamos o grande George Miller, que foi chamado para trabalhar com orfanatos. Ele não pedia nada a ninguém. Ele orava 3 horas pela manhã e a comida vinha. Era o padrão do George Miller. Não é que todo mundo vai ter que fazer isso para que cada um tenha a sua maneira de trabalhar a sua intimidade, a comunhão com Deus. Agora veja bem, aí vamos para o Novo Testamento, que era de joelho. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de vezes orava, era próprio Jesus Cristo. E é claro, joelho demonstra dependência, subserviência a Deus. Pode orar de joelho, você é livre para fazer isso. Se não quiser orar de joelho, não tem problema. Eu não sei como Jonas estava no ventre do grande peixe quando orou.
Você estava de joelho. O ladrão da cruz, quando orou ali diante de Jesus, que fez o pedido, ele estava crucificado. Então, não existe como padronizar. Porque o nosso Deus, no Velho Testamento, as pessoas iam a Jerusalém, porque Deus estava escrito, Deus ouviria as orações deles no templo. No Novo Testamento, Jesus fala que Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, em qualquer lugar, em toda parte, eu posso estar em oração. Agora, veja bem, oração em pé pode ser feita em pé. Tá? Aí está, então, Lucas 18, 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Em pé, independente. Pode orar em pé. Pode orar em pé, fechar os olhos. Esse é um padrão que nós adotamos nas igrejas. Hoje, né, somente as igrejas reformadas, evangélicas, né, é um padrão adotado. Né? Mas se você orar de olho aberto, Deus vai ouvir a sua oração, porque o importante é o coração. Agora veja bem, deitado. Nós tivemos a experiência do rei Ezequias. Ele deitado virou para a parede e Deus ouviu a oração de Ezequias deitado. Olha lá, Isaías 68, 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Não importa, o importante é o nosso coração. Não importa aí, dentro dessa colocação, na oficina de oração, o importante é o meu coração. Cada um tem a sua intimidade, o seu diálogo com Deus. Independente, o importante é ter o diálogo com Deus. Concluindo, o diálogo com Deus é importante por quê? Nós refletimos hoje, aprendemos o que é orar, a orientação dada, vimos hoje que os servos de Deus faziam isso, tivemos agora a oficina de oração. Eu gostaria de convidar todos vocês para que vão às oficinas de oração, as reuniões de orações das suas comunidades religiosas, das suas igrejas, participem, porque é o que dá sustentação à igreja. Por isso, pense bem na nossa conclusão de hoje. Então, o diálogo com Deus, o quê? A importância do diálogo com Deus. Primeiro, serviu como uma expressão verbal de nossa fé, pela qual Cristo veio a habitar em nossa vida. Através desse diálogo com Deus, Jesus veio morar em nossa vida e o Espírito Santo passou a viver em nós. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão e Deus nos libertou. E também é a oportunidade de desenvolver um relacionamento contínuo com Deus. É intimidade. Eu acordo com Deus, passo o dia todo com Deus e vou dormir com a proteção, com o cuidado de Deus. A minha vida, depois que Jesus fez parte dela, na verdade é uma intimidade total com Ele. Agora veja bem, capacita a viver com propósito e poder, dá sentido à vida. A nossa vida só tem sentido quando nós adoramos a Deus, glorificamos a Deus. E nós temos até uma questão no catecismo, né? Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o nosso objetivo. Nós vamos eternamente viver íntimos de Deus e desfrutando da sua presença. E, olha, a Bíblia é clara, nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então veja bem. E também fortalece para não cair em tentação. A oração nos capacita a isso, né? Cuidado com as tentações. O inimigo está querendo nos derribar e o nosso corpo não quer. Nosso corpo é contra Deus. Lembre-se bem, o seu corpinho não quer saber de Deus. E por isso nós temos que estar nessa íntima relação com Deus, para que o Espírito Santo esteja controlando o meu corpo. Como o apóstolo São Paulo, nós aprendemos semana passada. Esmurrava o próprio corpo para não ser desqualificado. E é o que você tem que fazer também. E é claro, é a certeza da presença divina diante das adversidades. Então, no diálogo com Deus, na hora que vem a adversidade, na hora a gente já tranquilamente, como Daniel, tranquilamente, foi lá e orou e Deus solucionou, guardou. Por isso, concluindo, é tempo de tocar os céus através da oração. Que realmente isso seja fundamental, que a gente tenha esse diálogo com Deus a todo momento e viva uma vida feliz, com Cristo no nosso coração, guiando a nossa vida, nos dirigindo e nessa íntima relação com Deus. Porque o único que pode preencher o vazio que há no nosso coração é Deus, através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos orar nesse instante ao Senhor. Queremos, ó Pai, agradecer, porque diariamente dialogamos contigo através da oração. E diariamente o Senhor tem nos santificado, tem nos limpado,
e o Senhor tem nos capacitado a viver segundo a tua vontade. Agradecemos, ó Pai, por essa comunhão de estudo hoje. Falou ao nosso coração e que nós possamos diariamente estarmos lendo a Bíblia e ela nos fortalecendo e a nossa fé cada vez mais aumentando em Ti. Queremos agradecer ao Pai pelos aniversariantes, das mulheres que oram. É o grupo que dá sustentação à Escola Dominical Online em oração. A Eliane, lá da Flor do Tempo. A Gabriela, não é? Que tem a sua família lá em Manaus. E também a Miriam Fischer, Senhor. Agradecemos muito por essas vidas dessas irmãs. E as abençoe abundantemente. E nos lembramos, ó Pai, do nosso irmão, o Sr. João Cristiano dos Santos Janguito, 100 anos de vida, vai completar dia 14 de fevereiro. E nós já estamos agradecendo. E colocamos, ó Pai, também a gratidão à grande amiga que nós temos, Alessandra Zala, lá em Laranjal. Gratos porque o Senhor deu a ela mais um ano de vida. Continua conservando a tua serva, com aquele amor, com aquela dedicação a Ti. Abençoe a sua vida, abençoe a sua mãe, Iraci, o seu irmão Atílio e o seu namorado Wesley. Cuida deles e de toda a família Zala lá em Laranjal, Senhor. Agradecidos estamos por mais um ano de vida dela. E queremos, ó Pai, agora interceder pela Ana Cara, que está na UTI. O Senhor conhece o problema dela. Foi a nossa irmãzinha lá de Itaporanga, Joimara Gonçalves, que nos pediu. Cuida dela, Senhor. Guarda a família do seu Janguito e toda a sua descendência, Senhor. Tem misericórdia dos seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos. Que haja um despertamento espiritual nessa família, Senhor. Queremos, ó Pai, orar pela Valdirene Flor do Tempo. Ela e o marido estão precisando de emprego, Senhor. Abre portas para que ela e o marido tenham o trabalho para dar sustento à sua família. Colocamos, ó Pai, a família do Senhor Carlos Ribeiro, Senhor, que partiu para a eternidade. Colocamos a sua esposa Vitalina, os seus filhos Carlos, Tânia e Adriana. Cuida, conforta o coração de todos eles, Senhor. Guarda, Senhor, também o Felipe, que é netinho da irmã que ora Tânia, que ainda não nasceu e está sofrendo de um problema de saúde. Esteja cuidando dele, Senhor, e dos seus pais também, Rafael e Vanessa, e ajudando o bebê a superar essa hidrocefalia que ele está necessitando da cura. Agradecemos muito, ó Pai, pela vida de Deixa. Semana passada ela tinha que fazer 30 sessões de radioterapia, e ela voltou ao médico essa semana, vai apenas fazer 15. Grato, Senhor, pelo teu cuidado para com ela. Oramos também pelo Marcelo Bragantini, Senhor. Abençoe o seu tratamento, cuida da sua esposa também e dá a ela suporte para auxiliar o seu esposo. Guarda, Senhor, também o Sidney, lá de Tietê, o Sidney de Apiaí, ambos precisando da ação tua nesse tratamento em combate ao câncer. Guarda também, ó Pai, a Cida Citrone, em necessidade também o Alexandre com a Sueli, a Shirley, que precisa da tua graça, do teu poder. E esteja, ó Pai, cuidando, Senhor, de maneira especial também da Sueli, Senhor, a nossa vizinha, em recuperação do seu tratamento. Guarda também o Eduardo Takenaka, em tratamento, Senhor, com combate ao câncer. E esteja, Senhor, cuidando da população de Los Angeles, lá nos Estados Unidos, guardando, protegendo, que haja um avivamento espiritual naquela cidade, Senhor, que aquelas pessoas possam perceber que a única razão de existir na nossa vida é servir ao Senhor. E seja, ó Pai, com o Brasil, cuidando, ó Pai, das lideranças políticas em nível federal, estadual, municipal, e com as tragédias que têm acontecido, ó Pai, os problemas naturais, esteja acompanhando e auxiliando as pessoas a enfrentá-los e dando sabedoria às autoridades no combate a eles, Senhor. Guarda, Senhor, a todos nós, derrama a tua graça e nos abençoe e nos use, e que a gente possa viver uma vida sempre nessa íntima relação para contigo. Agradecemos, ó Pai, por tudo e por essa hora, e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar ao nosso Deus. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz
ao sentir-me rodeado de cuidados terrenos, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, ao Jesus eu brinde bicho desses tempos de aflição. As palavras que ele fala trazem paz ao coração, trazem paz ao coração. Se confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu abrigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinho em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o